Amém? Sejam bem-vindos a esse domingo, domingo da graça de Deus. Encerramos o mês. Olha que maravilha. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje encerramos o mês, amanhã já começamos outro. E que coisa boa. Começamos e terminamos sempre na presença do Deus vivo. E aqui em Êxodo capítulo 8, nós vamos encerrar essa campanha maravilhosa que Deus nos deu, de jornada feliz, no versículo 21, que diz assim: então pregou ele um jejum junto ao rio Arava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos um caminho direito para nós, para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Nós sabemos que tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, esse Deus ele tem capacidade de receber e de operar em nosso favor. E quando algo nós colocamos nas mãos dele, seja um caminho direito para nós, seja um caminho direito para a nossa família, bênção, livramento, quando colocamos a nossa fazenda, que é a nossa renda, nas mãos dele, Deus tem o poder de abençoar. Eu sempre vejo que para Deus não há limites. Deus ele não tem limitações. O homem é limitado. Às vezes tem coisas que o homem não consegue fazer, tem coisas que o homem não consegue resolver. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, aí sim, aí esse Deus faz.
esse Deus muda, esse Deus transforma, esse Deus ele sabe resolver. E quando Esdras colocou essa jornada todinha desse povo todo, falou: vamos nos juntar, vamos andar juntos, vamos buscar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, vamos reconhecer que muitas vezes nós somos falhos, vamos reconhecer que a nossa casa não é errada, vamos começar direito. E quando o povo se juntou com Esdras na mesma fé, irmãos, tudo isso é importante. Jesus ele diz que quando dois ligam aqui na terra, é ligado no céu. Quando dois desligam aqui, é desligado também no mundo espiritual. Que força poderosa nós temos. A Bíblia diz no Salmo 133, versículo 3, que quando os irmãos andam, vivem, estão em união, ali Deus ordena a bênção. Pastor, como é estar em união? Não é que você tem que estar grudado com a outra pessoa, não. Não estou falando de união de corpos. Nós estamos falando de união de fé, união de propósitos. Esse povo aqui tinha um propósito em comum: chegar em Jerusalém, ter uma jornada de segurança, ver a bênção acontecendo nos filhos, sair daquele tempo de luto que a escravidão foi para eles. E eles conseguiram chegar diante de Deus, colocar tudo ali. E a Bíblia nos mostra aqui no versículo 23 como que Deus ele se moveu pela oração desse povo. Pastor, por que hoje Deus não pode se mover? Quem diz para você que não pode? Basta você estar na mesma fé. Hoje nós podemos nos unir ao que diz a palavra. Colocarmos a nossa fé. Não, a Escritura diz, eu vou crer. Nessa sexta-feira eu estava comentando, quarta e sexta-feira, que às vezes nós cremos mais naquilo que outras pessoas estão falando. Ah, porque o médico diz isso, ah, porque o vizinho disse aquilo, ah, porque o patrão disse aquilo outro. Mas espera aí. O que o meu Deus está me dizendo? O que Deus está colocando no meu coração? Às vezes, está nas nossas mãos, irmãos, evitar uma viagem incômoda, uma jornada incômoda, evitar o problema. Quando? Quando nós seguimos a orientação da palavra. Amém? Quando nós pegamos essa grande oportunidade que temos aqui hoje, de colocar a nossa vida, a nossa história, os nossos bens, a nossa família, colocar tudo na direção de Deus. E Deus vai nos dar a direção, nós vamos seguir. Nós temos que ter fé até para seguir. Abraão é um caso curioso, lá em Gênesis 12, não precisa abrir não, tá? Só comentando aqui. Me veio aqui à mente agora. Quando Deus chama Abraão, ainda ele era Abrão. Naquele tempo, os nomes faziam jus àquilo que a pessoa era, como Jabes. A mãe dele colocou esse nome dele porque ela sofreu muito na gravidez. Então, Jabes significa tiro com dores. Mas como a gente sabe, Jabes ele mudou a história dele. Meu nome não vai me impedir de ser feliz, não. Fez um propósito com Deus, você tem matéria para o mês que vem, tá? E aí ele fez um propósito com Deus, Deus mudou toda a história de Jabes. Então ele não ficou amarrado no que o nome dele significava. Abraão, a mesma coisa. Quando Deus tirou o nome de Abraão para Abraão, Deus colocou um nome já pela fé, pai de muitas nações, quando ele não tinha nem filho, ele só tinha a promessa. E Abraão ele se agarrou naquilo. E lá em Gênesis 12, quando fala que Deus chamou o Abraão, falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu te mostrarei. O mais interessante é que Abraão não sabia o caminho. Ele não sabia se era para a direita, ele não sabia se era para a esquerda, ele não sabia se tinha que subir morro, se tinha que descer morro. Ele não sabia de nada. Mas ele decidiu por fé se unir àquilo que Deus estava falando para ele. O que Deus falou para ele? E eu te abençoarei e te multiplicarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que fez o Abraão se movimentar e seguir a direção de Deus? Ele se agarrou na promessa. Quando nós nos agarramos àquilo que Deus está nos falando, aquilo nos gera uma força, uma capacidade de chegar onde a gente precisa chegar. Não importa o que alguém diga, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Se agarrar à palavra de Deus é a nossa âncora, é o nosso ponto de equilíbrio, não vai nos permitir estar fora daquilo que Deus nos chamou para estar. E quando a gente vê, o que aconteceu com Abraão? Foi tido como pai da fé, foi um homem muito abençoado, um homem riquíssimo,
herdeiro das promessas de Deus, e por causa dele, hoje também nós somos herdeiros em Cristo Jesus das mesmas bênçãos de Abraão. Olha que coisa interessante. Andar com Deus faz bem. Amém? Então nós vamos aqui em matéria nova. Você vai para frente aí um pouquinho, você está em Esdras, duas folhas para frente, você vai encontrar Neemias capítulo 2, que também é continuação dessa história, tá, irmãos? Apesar de ser livro novo, é continuação da mesma história. Então, o Neemias, quando ele recebeu a notícia que Jerusalém tinha sido atacada, as portas queimadas, o povo todo levado no cativeiro, Neemias chorou muito. A Bíblia diz que ele orou a Deus, jejuou e foi pedir uma direção a Deus. O que ele poderia fazer por aquilo tudo que estava acontecendo? E nós vamos entrar já nessa parte, no capítulo 2, no versículo 2, quando Neemias estava diante de um rei, que também era escravo naquela terra. Ele estava diante do rei, estava trabalhando, estava servindo como copeiro, mas Deus deu uma grande oportunidade para ele aqui. Versículo 2, vamos lá? Capítulo 2, versículo 2. E diz assim: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Por que o Neemias temeu? Porque o Neemias era um escravo naquele palácio. E de repente o rei olha para ele. O rei não tinha nem por que olhar para ele. Ah, você está me servindo aqui de cara feia? Toma uma chicotada. Poderia ter matado o Neemias. Só que Deus já estava trabalhando no coração daquele rei para abençoar Neemias. Quando nós estamos na direção de Deus, irmãos, Deus pega aquela pessoa que às vezes nem tem compromisso com ele. Pega o ímpio mesmo para nos abençoar. Ele usa situações, Deus pode usar pessoas, Deus é Deus. Para ele não há limites nem impossíveis, amém? Então o Neemias temeu por dentro, mas ele entendeu o quê? Que a tristeza, né, sempre tem um porquê. Por que a pessoa às vezes se entristece? Às vezes ela está passando por um problema de família, às vezes ela está passando por um problema financeiro, às vezes ela está passando por um problema espiritual. Então, uma coisa eu aprendi pela palavra de Deus: tudo tem um porquê. Ah, não sei por que aconteceu isso. Não, tudo tem um porquê. Tanto as coisas ruins quando acontecem, tanto as coisas boas, tudo tem porquê. Nenhuma pergunta é sem resposta. Amém? E o versículo 3, ele entendeu uma grande oportunidade aqui, ó. Versículo 3: E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Então Neemias, ele aproveitou aquela chance aí que o rei estava falando com ele. Ah, se é para abrir o coração, vamos abrir o coração. E aqui fica um detalhe, irmãos: a gente não deve abrir o nosso coração para qualquer um. Deus vai enviar a pessoa certa, aquela pessoa que vai saber nos ouvir, vai saber nos direcionar. E quando não houver essa pessoa, Deus vai estar bem para isso, para ouvir o nosso clamor, para nos dar entendimento. Só que o Neemias aqui era um escravo. A gente não sabe se ele era sozinho aqui, se tinha mais gente de Jerusalém com ele, mas naquele momento ele estava sozinho. E ele viu no rei que Deus já estava movendo o coração do rei e aproveitou a oportunidade. Ele abriu o coração. Há situações, irmãos, que nos entristecem muito, coisas que nos acontecem no dia a dia. Então nós temos que chegar diante do rei e abrir o coração daquele para poder fazer algo por nós. Não abrir o coração para qualquer um. Ah, eu só preciso desabafar. Está errado isso. Porque às vezes pessoas se aproveitam da nossa situação, usadas até mesmo por Satanás, para nos impedir de realizar a grande obra de Deus, de evoluir, de ir para frente. Às vezes vão vir com um conselho que, em vez de te abençoar, te fazer prosperar, pode até te colocar numa cilada, num prejuízo. Você vai sentir no coração quando aquilo for de Deus.
Você vai sentir, se você começar a andar na presença de Deus, você vai sentir no teu coração quem é que você pode confiar e quem você não pode. Amém? Então ele aproveitou e abriu o coração. Ele falou, mas por que eu não vou estar triste? Né? O lugar que eu nasci, cidade dos meus pais, onde o corpo do meu pai e da minha mãe está enterrado, e lá acabou. Né? Foi invadido, queimado tudo. E as pessoas que restaram vivas foram levadas em cativeiro. Como é que eu não vou ficar triste? Irmãos, como que a gente não pode, não consegue ficar triste, às vezes vendo um membro da nossa casa infeliz, vendo uma pessoa em situação de miséria, de derrota. Pastor, mas a pessoa está colhendo, ela plantou, mas mesmo assim, irmãos, em nós cabe o quê? O Espírito de misericórdia. Aquela pessoa ali foi tão usada e enganada por um diabo que se abalou naquela situação. Né? Nós temos que chorar sim, chorar com os que choram. Jesus diz isso. Nós temos que sorrir com os que sorriem. Né? E ele está falando, como é que eu vou ficar alegre sabendo que tudo foi destruído? Que Satanás entrou e fez, né, a desgraceira toda. Isso acontece nos nossos dias. Quando a gente descobre que o casamento de um membro da nossa família foi desfeito. Fulano divorciou. Mas estava na hora dele, aquele cara era um traste, aquela mulher não prestava. Não. Foi uma família que foi destruída. Há filhos ali que não entendem nada que está acontecendo, sofrem. São situações que acontecem. Fulano, né, fiquei sabendo que caiu nesse esparrela, lá nas drogas. É um filho que está se perdendo, é uma mãe que chora. Então, às vezes, irmãos, entra no coração da pessoa um espírito julgador. Não deve acontecer isso. O julgamento pertence a Deus. Para nós temos que ter o quê? Um coração em misericórdia, como Neemias teve. Neemias podia falar, não estou lá, não tem nada a ver com isso. Estou aqui mesmo, já estou escravo mesmo, vai mudar o quê? Eu ficar triste ou ficar alegre? Não, pelo contrário. Deus, ele se move quando a gente tem espírito de misericórdia. Quando a gente se propõe a ajudar alguém, no futuro, quando a gente precisar, você pode ter certeza que Deus vai enviar alguém para te ajudar. Tudo que nós plantamos nessa vida, nós colhemos. E olha o que aconteceu no versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então, orei ao Deus do céu. O rei falou: Neemias, o que eu posso fazer por você? Só que o Neemias, em vez de sair falando a torta e a direita, não, ele falou: não, peraí, eu vou orar a Deus primeiro. Vou orar a Deus, o que Deus fala no meu coração? O que Deus confirma no meu coração? Depois eu venho e peço. Sabe por quê, irmãos? Porque a oportunidade a gente não deve desperdiçar. A gente tem que aproveitar quando está diante do rei. Hoje nós estamos diante do rei dos reis. Temos uma oportunidade. Ele está dizendo: o que eu posso fazer por você hoje? Né? Aí se a pessoa vem com aquele pedido de oração para junto, né? Paz, saúde e prosperidade. Ela não está sabendo o que ela quer. Ela está pedindo boa pedido, ela tem que ser específica. Ela tem que falar: não, Senhor, eu quero que essa situação mude, porque se essa pessoa mudar, tudo ao redor vai mudar. Se essa situação financeira mudar, tudo ao redor vai mudar. Tem que ter um porquê, irmãos. Tudo tem que ter um porquê. O Neemias sabia que se ele fizesse alguma coisa por fazer, não iria dar certo. Esdras lá atrás sabia que se ele fosse caminhar por caminhar, a caminhada ia ser difícil. Talvez eles nem chegassem a Jerusalém. Porque o povo de Deus carrega um ódio mortal de Satanás. Né? Satanás, quando vê o povo de Deus se movimentando, ele já começa a ranger os dentes, de quebrar como um leão. Buscando quem possa tragar. Então nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos chegar diante do Rei dos Reis e fazer um pedido de qualquer jeito. Nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Eu sempre brinco que às vezes a pessoa chega assim, né? Quando ela está desesperada, ela nem para pensar no que ela pede. Às vezes ela faz assim, ó. Se ela está solteira há muitos anos, Senhor, eu só quero comer um tom de orelha para mim. Fala assim. Mas ela não pensa as características da pessoa que ela quer. O tipo de pessoa que ela quer. Aí vem qualquer coisa, aí vai reclamar com Deus depois.
Aí vem uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, como é que ela vai reclamar depois? Não, pediu de qualquer jeito. Ah, se eu me dá um barraquinho velho só para eu sair do aluguel. A primeira tempestade, o barraco cai em cima da pessoa, traz a tragédia na família. Foi Deus? Não. Foi a pessoa que pediu de qualquer jeito. A Bíblia diz que a gente recebe mal porque a gente pede mal. A gente tem que ter consciência até daquilo que sai dos nossos lábios para com Deus. Isaías 43, versículo 26, ele fala muito disso. Quando você entrar em juízo junto com Deus, seja específico naquilo que você quer. Não peça para pedir. Ah, paz, saúde e prosperidade. Você não está sendo específico. Esdras foi específico, porque ele queria um caminho direito para ele, para os filhos e para a fazenda. O que o Neemias fez? Ele foi orar a Deus. Não vou falar na emoção, né? Tem gente que faz um monte de volta a Deus na emoção. Deus, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo. Deus abençoe que Deus é fiel nos faz. Aí a pessoa não cumpre a parte dela. Aí vem o devorador e ó, devora tudo. Mas Deus, às vezes ela faz na emoção. Eclesiastes 5 diz isso, né? Não vote por votar, e não diga diante do anjo que foi engano. Quando entrares na casa de Deus, guarda os teus pés, inclina os teus ouvidos a ouvir mais do que acredita, e suas palavras sejam poucas, ouça mais e feche a boca. Quando tiver certeza, não é realmente isso que eu quero, Deus vai te dar uma fé, uma ousadia. Quando você abrir a boca, a oração já vai ser respondida. É isso que Deus quer para os filhos dele. Jesus nunca perdeu a oração, já ia certo. Por quê? Porque ele tinha a direção de Deus. E aqui o versículo 5 diz: e disse ao rei, aí depois da oração, né, ele pediu, e disse ao rei: se é do agrado do rei, porque Neemias sabia a condição que ele estava, ele dependia do rei, apesar de ser um servo de Deus, ele era dependente do rei. Olha aqui para a pastora rapidamente. Às vezes você quer uma mudança na sua vida financeira, mas tem alguém superior a você. É o governo, é o patrão, é o lugar que você mora, é o dono da casa que você mora. Então, a Bíblia diz que nós devemos dar ação de graça por todos os poderosos, os governantes. Ah, pastor, mas eu não gosto desse partido que está no poder, mas está no poder porque Deus permitiu. Tem que orar. Tem que orar para que os nossos dias sejam abençoados. Ah, eu não gosto daquela liderança. Tem que orar, não é um período difícil que a gente vai passar. Ele tem que orar, não tem jeito. Ah, mas ele tem que orar. O patrão é difícil? É difícil. Mas Deus está usando ele para te abençoar numa porta de emprego. Seja fiel no teu corpo, pelo muito Deus te colocará. Seja fiel, faça a tua parte. E aí ele vai pedindo, né? E diz: se é do agrado do rei, versículo 5, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te, olha só, hein, que me envies a Judá, cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Esse homem era um escravo pedindo para sair do palácio, para construir um lugar que foi destruído pelo inimigo. O que ele podia fazer, irmãos? Sozinho? Nada. Na condição que ele estava, ele não podia nada. Você acha mesmo que o rei ia liberar ele assim, se Deus não estivesse ali no negócio? Não. Mas Deus começou a mover o coração do rei para perguntar: o que você tem? O que você está com essa cara aí? O que aconteceu? Nunca tive triste? O que foi? Aí ele aproveita a oportunidade, abre o coração. E aí o rei: o que eu posso fazer por você? Outra oportunidade chegou. Aí ele abriu o coração e disse: eu quero ir lá em Judá. A confiança que esse rei teve no Neemias, sabe por que ele teve confiança? Porque Neemias era um servo bom. Quando você aprender a ser servo, a servir em todos os aspectos, Deus vai te abençoar. Você tem que aprender a ser servo de Deus em primeiro lugar. Você tem que aprender a ser servo na sua família. Você não é escravo, tá, irmãos? É servo. É servir com a palavra de Deus. Tem que aprender a ser servo na igreja. Tem que aprender a ser servo no teu trabalho. Fazer o teu melhor no teu trabalho.
Ai, pastor, meu patrão é uma praga. Que seja. Mas você está ali porque Deus te colocou ali para levar uma luz para aquele lugar. Seja honesto. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Pastora, mas não, faça o seu melhor. Seja um bom servo. E na hora certa Deus vai te honrar. Como honrou Neemias aqui. O que aconteceu? Eu te peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. O que um homem sozinho ia fazer edificando uma cidade? É como se Vila Velha tivesse sido toda destruída e uma pessoa falasse: ó, me dá aí uma direção que eu vou lá reconstruir Vila Velha. Uma pessoa sozinha conseguiria? Sim ou não? Não conseguiria. Mas partiu do coração de Neemias um desejo. Quando o seu desejo está alinhado àquilo que a palavra de Deus diz, Deus manda a condição. Amém? É o que o missionário fala no propósito do patrocinador. Quando ele deu a chamada, ele também deu as condições. Deus não vai chamar alguém para uma obra e não tenha dado para ela condições. Aqui nós estamos falando de condições físicas. Até mesmo que um homem sozinho, nem um muro ele consegue fazer sozinho tão rápido. Ele vai precisar de ajuda em algum momento. Ele vai precisar. Até o pedreiro tem seu ajudante, o ajudante pedreiro. Tem? Todo mundo precisa de um ajudante. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Mas o primeiro a ser buscado é a presença de Deus. Aí ele vai te fortificar, vai te dar a direção, a oportunidade vai chegar e a bênção vai vir junto. Versículo 10. Vamos pulando aí. Porque ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Quem é que fica irado quando você busca o bem da sua família? Satanás. Satanás ele fica irado quando você decide: não, eu vou mudar de vida. Por quê? Porque Satanás começa a perder o trono dele, o domínio dele. E você começa a se colocar no lugar que Deus chamou você para estar. Você começa a ter entendimento: não, Deus não me chamou para essa vida. Deus não me chamou para viver nessa história desse jeito. Deus tem melhor para mim. Quando você entende a direção de Deus para a tua vida, irmãos, pode dar um furdunço que for ao seu redor. Você tem visão clara de onde você precisa chegar. Você tem visão clara do que você precisa fazer. Daquilo que você deve ou não guardar dentro do teu coração. E aí você chega, você realiza a obra de Deus. Neemias só tinha uma coisa no coração dele: eu vou edificar, ajudar, custa o que custar. Se vai ter alguém comigo, não sei, só que eu vou. E aí vem o inimigo, começa aqui a ficar desagradável. Não, vai mexer naquilo lá, não. Tem gente que é usada para te desagradar. Nossa, você vai lutar por fulano e fulano não merece, não. Nossa, você vai lutar para aquela pessoa que só te xinga, só te humilha. Nossa, você vai lutar para aquela empresa que só te suga. Você vai lutar para aquele lugar que ninguém quer. Tem gente que é tão desagradável, ele acaba desagradando tudo que está ao redor. Nada está bom, nada presta, nada é bom. Nada presta. Já conheceu gente assim? Desagradável? Você vai encontrar pessoas assim. Então você tem um chamado. Eu vou realizar a obra. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, isso aqui é importante, tá? E não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Tem coisas, irmãos, que Deus ele quer tratar só com você. Mas às vezes a gente abre a boca demais, irmão, e às vezes a gente fala para quem não deve falar. Aí dentro da nossa fé subir, vem a pessoa e joga um balde de água fria, a nossa fé vai lá embaixo. E a gente para de fazer a obra. Tem hora que a gente tem que fazer a obra de Deus no silêncio, irmãos. Os ataques vêm de tudo quanto é lado. Mas tem hora que você tem que silenciar. Pastora, como que eu silencio a minha carne? Jejum. Jejum é a única forma de silenciar a sua carne, para você não revidar os ataques de Satanás. Senão você revida. Senão você deixa de fazer o que é bom. Em Gálatas 6:9, você pode anotar aí para ler depois,
A Bíblia diz exatamente, claro, alto e bom som: não os canseis de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá se o seu coração e sua mão não estiver desfalecido. Mas quando o coração desfalece, desanima. Quando as mãos desanimam, ela não consegue colher. E a bênção de Deus, que era para estar ali abençoando, fazendo a obra, fazendo milagre, acaba ficando longe. Aquilo que era de bom para ver a pessoa, acaba acontecendo. Então nós temos que chegar a um ponto da nossa vida que nós devemos selecionar quem é que continua caminhando ao nosso lado e quem é que fica para trás. Não que você vai desprezar as pessoas, não é isso que eu estou falando. Mas tem certas coisas que você já não pode mais compartilhar com quem não tem o mesmo nível de fé que você. Vai te chamar de doido, vai tentar fazer você desanimar, vai desagradar e desagradar bastante. O que ele fez? Não contou para ninguém o que Deus colocou no coração dele para fazer quando ele chegasse em Jerusalém. E aí, no finalzinho do versículo 12, tem uma mensagem interessante para nós. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Isso aqui eu peguei uma revelação de Deus para nós hoje. Né? Não é um animal físico aqui mais. Você não vai montar um burrinho para poder fazer a obra de Deus. Amém? Você deve estar montado na palavra de Deus. Ela deve estar com você, aonde você for. Você deve estar equiparado a ela, adornado a ela, montado nela, junto com ela. Ela esteja com você. E é essa palavra que Deus põe no teu coração, que faz você olhar, sair de dentro da tenda, olhar as estrelas do céu, tentar contar e não conseguir. Olhar a areia da praia do mar, contar e não conseguir. E entender que a promessa de Deus é maior do que tudo que o teu olho e o teu coração imagina. O olho vê, o teu coração imagina. Deus tem o melhor para o povo dele. Pastor, por que o povo de hoje não vive isso? Porque não estão vendo. Ainda está com os olhos, porque eu sou escravo, nunca vou crescer na vida. Porque eu estou nessa condição, nunca vou melhorar. Já estou até vendo o meu filho. Ela mesma cancela o que Deus tem para mim. Fulano nunca vai mudar. Nós não podemos mudar ninguém. Mas o Deus que a gente serve pode. Mudou o coração do rei. Vai lá, Neemias. O que você precisa? Esse rei deu tanta coisa para a Neemias. Eu estou pulando aqui os versículos. Senão a mensagem vem uma vigília. Mas esse rei deu tanta coisa para esse Neemias. Deu cartas para ele, carta branca, irmãos, livre acesso. Enviou pessoas para ajudar ele. E deu carta para ele conseguir madeira, para edificar um carro quebrado. Nós foi uma obra bonita, mas a obra só se fez porque Neemias tinha algo no coração que Deus tinha colocado. Não conte para ninguém o que Deus está te dando. Guarda, guarda. E aí ele diz aqui no versículo 15: então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Olha a situação. O muro aqui representa a situação. E voltei e entrei pela porta do vale e assim voltei. Então você tem que parar, irmãos, para resolver alguma coisa, você tem que parar e analisar a situação. O que está nas suas mãos para fazer? Então isso aqui está na minha mão, eu vou lá para resolver. Mas quando chegar um ponto, Senhor, isso aqui eu não consigo resolver mais. Aí você tem que deixar Deus resolver. Mas tem gente que é precipitada, irmãos. Coloca nas mãos de Deus, vai lá e toma e vai tentar resolver. Não, deixa que eu vou resolver, está demorando muito. A prece inimiga da perfeição. Às vezes você tem que parar, calar o seu interior, jejum, se colocar diante de Deus, ouvir mais a voz. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Consegue? Claro que você consegue ouvir a voz de Deus. Mas enquanto outras vozes estiverem falando, você não vai ouvir. Você tem que silenciar. Você tem que olhar para a palavra. Senhor, o que o Senhor quer me dizer aqui? E medite, o missionário sempre fala, né? Pegou um versículo, chamou a atenção, fica lendo. Leia, releia, leia, releia. Fica ali até uma revelação dali sair para você. E Deus vai falar. E aí você pula para o versículo 18. Então lhes declarei como a
você começar a falar daquilo que Deus já fez por você. Lembra lá do Esdras? Que Deus se moveu pelas orações dele? A mão de Deus se moveu pelas orações deles? Aqui o Neemias fez a mesma coisa. Então eu lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então me disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o quê? Para o bem. Quando você começa a plantar coisas boas, contar testemunho, fazer o que é certo, pessoas do mesmo nível espiritual, irmãos, vão começar a se unir a você. E aí aquela obra que parecia que você ia edificar sozinho, com um pouco de fé do irmão ao lado, você vai conseguir vencer, junto na mesma fé. Aí vem a palavra, é favorável. Aí a pessoa enche de não, vamos lutar pela família. Aí você chega no mundo da família, você vê que outras pessoas também estão na mesma fé que você, lutando pela família. É a certeza, irmão. Fé é isso. É a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que nós não vemos. Eu lembro um caso que aconteceu comigo, irmãos, quando eu me propus no coração de tirar minha carteira de habilitação. Mas ele trabalhava no banco, o papai morava longe, então não tinha ninguém para ficar me levando para os lugares. Carro tinha, mas não tinha quem me levasse, né? Não tinha carteira. A primeira oportunidade que deu, né? Minha mãe ficava com a minha mais velha, que era pequenininha, eu fui tirar a carteira. Como eu já tinha um pouquinho de noção de direção, eu encurtei. Foi a direção que Deus me deu, encurta as aulas. Né? Naquele tempo podia, né? Eu encurtei praticamente todas as aulas que eu podia. Tinha que ter 10 de cada uma, né? Da teórica, não podia encurtar muito, eu fiz 8. E a de direção mesmo, eu fiz acho que umas 4, não passou muito disso não. E fui logo para a prova, isso foi em agosto, porque o Detran no dia 26 de dezembro, ele para. Então ele volta só no ano que vem. E eu falei com Deus, falei, não, eu vou tirar a carteira esse ano. É uma coisa que mudou meu coração. Fui lá, fiz as aulas e tal. Irmãos, quando chegou faltando um dia para a minha prova de direção, o carro que eu fiz a aula, ele sofreu um acidente que acabou com o carro. Aí a autoescola me ligou e falou: ó, sua prova é amanhã, porém o carro que você ia fazer a prova deu PT. Perda total. Então você faz, até a gente consertar e tal, você faz o ano que vem. Eu falei: nada disso. Não, tem outro carro aí para eu fazer, não. E geralmente o aluno não pega outro carro, ele pega aquele que ele fez as aulas. Aí eu lembro que eles falavam assim: ó, tem 2 carros disponíveis, tem um Celta e um 21. Eu até peguei. Mas o 21 eu não quero, não. Né? Eu quero pegar o Celta. E aí, irmãos, eu peguei o Celta, só que era o professor. Irmãos, o professor o tempo todo: você está dirigindo errado. Mas ele estava comigo mesmo. Eu chamei ele de Senaqueripe. Botei o apelido dele de Senaqueripe. Você tem que converter a esquerda. Eu falei: meu filho, eu estou indo para onde? Só que o Espírito Santo fala: não discute não. Né? Não discute não. Irmãos, aquele homem me oprimiu o dia inteiro. O dia inteiro. E ele falou assim para mim: você pode até vir fazer aula, mas você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu falei assim: eu orei a Deus, falei: vamos ver se eu não vou conseguir ou não. Cheguei no outro dia, meu professor antigo estava lá, era evangélico também. Ele falou assim: Daiane, está na mão de Deus. Está na mão de Deus, mas não escuta o que outras pessoas falam. Escuta o teu coração, coisa que você já sabe, coisa que você já aprendeu. Fui fiz tudo certinho. Então, quando chegou na baliza, que era o mais importante, estacionar direitinho, me deu um branco. Quando eu olhei pelo para-brisa do carro, o Senaqueripe estava lá na frente. Não te falei: irmão, diante eu estou falando para você, mas assim, não te falei? Você não vai conseguir. Irmãos, minha mão estava assim, ó. O instrutor olhou para mim: pode ir. Aí eu: aham. Eu falei: Deus, é agora. Ou eu saio de dentro desse carro e falo que eu esqueci como faz uma baliza, ou se eu movo minha mão e eu consigo fazer. Irmãos, nós fomos um lapso de tempo assim, eu gastei 38 segundos para fazer a baliza. Nem o instrutor acreditou. Ele falou assim: ó, como? Parece que o tempo parou ali para mim. Para mim foi uma eternidade. 38 segundos para mim foi uma eternidade. Né? Ele falou assim: olha, foi a única
38 segundos. Todo mundo gastou 1 minuto e pouco, 2 minutos e pouco. Ela foi a única que gastou 38 segundos, que é certinho. Meu irmão, eu fiquei assim, ó. Para mim parecia que tinha passado umas 2, 3 horas. Né? Mas para eles passou 38 segundos. E naquele mesmo ano eu peguei minha carteira, eu tirei a carteira. Tanto é que eu não esperei nem correr perto da minha casa, eu fui lá para ir buscar. Tanta ansiedade que eu estava, tanta certeza que eu tinha. E foi uma das maiores conquistas da minha vida, irmãos. Isso foi lá em 2011 que eu tirei minha carteira. Foi uma das maiores conquistas da minha vida. Ali eu vi a mão de Deus, eu vi a mão de Deus botar a mão na minha e falar assim, 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 assim. Porque dá um branco na hora, tá terrível. Todo mundo olhando, todos os alunos olhando, o escritor olhando, cara do Detão lá com plaquetinha, todo para botar na negativa, para você não passar, para você tentar tirar de novo, comer mais dinheiro, que a gente sabe que é uma máfia danada. Mas Deus foi tão bom, moveu e aconteceu. Foi um milagre. Né? Passou um ano, fui lá, peguei a definitiva, e já renovei, agora já renovei para 10 anos de novo. E assim Deus vai fazendo, irmãos. Quando você propõe a fazer algo no teu coração, eu falei, Senhor, se eu tiver carteira, né, eu vou ter condições de poder ir para a igreja, vou ter condições de fazer uma visita, vou ter condições de fazer isso, de ir para cima, para baixo, né? Às vezes meu marido não dá para fazer, eu gosto que ele dirige, amo que ele dirige, mas tem hora que eu tenho coisa que é eu que tenho que fazer. Eu fiquei um ano levando minhas filhas para o colégio, vai e volta, lá em Carecife, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então tem coisa, irmãos, que está na nossa mão para fazer, a gente faz, mas tem coisa que chega impossível, é Deus que faz. Então, no 19, o que ouvindo Sanbalate, Horonita e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Querer nos revelar contra o rei? Ou seja, tem gente que vai zombar, você não vai conseguir, você é fraco, você não tem fé, você não vem numa família pobre, você vem de uma estrutura ruim, você não tem educação, você não tem faculdade, você não tem isso, você não tem aquilo. Meu irmão, você não pode ter nada dessas coisas, mas você tem um Deus que é maior do que tudo isso. Isso basta. Isso basta. Você tem um Deus que é maior do que todas estas coisas. Eles estavam zombando. Quem vocês pensam que são? Né? Vocês estão aí criando rebelião, ficaram zombando, perturbando, que é isso que o diabo faz. Ele quer tirar você do sério. A estratégia dele é tirar você do sério, porque sabe que Deus não opera na ira, Deus opera na justiça, Deus opera na paz. Ficou irado, esquece, a oração foi resolvida, não. Mas quando você está na paz, na certeza do que você quer, do que você precisa fazer, essa zombaria, ó, entra aqui, sai aqui e você vai adiante. Foi o que aconteceu. A gente encerra aí no versículo 20. Olha que coisa linda. Então eles respondiam e disse: olha a pessoa quando está calma, serena aqui, ó. O Deus dos céus é o que nos fará o quê? Prosperar. Eles não ficaram batendo boca, eu consigo, não, você não presta. Não, para com isso. Eles responderam o quê? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E prosperidade, irmão, não é só dinheiro, não. Prosperidade é sua oração respondida, amém? Prosperidade dá certo tudo que você impõe diante de Deus para fazer. Tudo você coloca nas mãos dele. Ele está dizendo aqui, ó. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Eles tinham certeza. Olha, Deus vai nos abençoar, vai nos prosperar, e nós vamos nos levantar e edificar. Eles tinham certeza. E aqui o que aconteceu? Mas vós não tens parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Ou seja, a pessoa está, como eu até peguei com a menção, quem te critica, irmãos, não está na presença de Deus. Quem te critica não paga o seu boleto. Quem te critica não paga as suas contas, não paga comida na tua mesa. Não paga preço de madrugada, às vezes orando, chorando, carregando um fardo danado nas costas. É muito fácil para quem está de fora estar zombando, perturbando. Mas você sabe das suas coisas. Não guarda isso no teu coração. Não revela isso a ninguém. E quando tiver que abrir a boca, só para testemunho que Deus já fez, como o amor de Deus já operou na tua vida. Quando abrir a tua boca é para dizer: não, meu Deus
vai me ajudar. Meu Deus vai me fazer vencer. Meu irmão, mas faz na certeza, não fala por falar não. Fala na certeza, porque a fé é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam para o daquele que não se vê. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, vocês estão aí zombando, estão aí perguntando, vocês não têm parte com nada não, mas nós somos servos de Deus, nós temos. Então o que nós colocamos diante de Deus agora? Senhor, eu sou teu servo. E aí cabe a você passar a servir a Deus no Espírito e na verdade. Basta você agora servir a Deus na plenitude da palavra. Não deixe de servir a Deus, não. Faça o seu melhor. Deus vai prosperar onde Ele vai mover, vai te prosperar. Você vai ser uma bênção, vai conseguir resolver os seus problemas. As portas vão começar a se abrir. Aquilo que está travado vai destravar. A tua fé vai estar tão grande, você vai orar, a doença vai ter que ir embora, enfermidade, espírito de enfermidade vai ter que ir embora. Não confesse que está ruim, não, confesse que está bom, vai melhorar, vai ficar ótimo. E tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então a gente termina em 3 de João, não precisa abrir não, tá? Que diz, versículo 2: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Amém? Em nome de Jesus, fica com essa palavra, nós vamos orar, apresentar a Deus. Depois, você trouxe os papéis? Então vamos apresentar a Deus daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz que Esdras pediu um caminho direito para ele, para os filhos, para a fazenda. Nós sabemos que o caminho direito para nós é seguir a tua palavra.
sair da vergonha. Talvez ela também é um devedor, Senhor. Ela quer pagar, mas às vezes não tem a condição. Ajuda. O Senhor pode abrir portas onde não há. Pode mudar o quadro da história de alguém. Liberta essa pessoa da opressão que faz ela mendigar o pão. Liberta essa pessoa da opressão que faz ela mendigar na mesa as migalhas. Ela precisa ouvir a voz do Senhor dando direção. E ela vai ter direção. Ela vai ter direção e direção segura. Ela vai ter direção, eu sei. O Senhor começa a destravar. Como nos dias do profeta Daniel. Começa a destravar, como nos dias de Elias. Se o ribeiro secou, Senhor, o Senhor vai providenciar quem nos ajude. O Senhor dá semente para quem quer semear. Esdras e Neemias quiseram ir. O Senhor deu as condições.
Creia que os céus se moveram e que os anjos ministradores já estão trabalhando para trazer o recurso, a resposta, o que é necessário, segundo a tua palavra, em o nome de Jesus. Nossas mãos, a nossa vida, a nossa família e os nossos bens são abençoados para a glória de Deus. Tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Vamos aplaudir a Jesus. A glória de Deus, amém? Queridos, olha, fechamos o mês com chave de ouro, que maravilha. Tenha certeza que esse mês de dezembro, os 31 dias, tem muita coisa ainda boa para a gente viver. Coisas boas virão, testemunhos serão contados, livramentos de Deus estão sobre nós.